Eu matei a minha família no dia em que nasci, mas só percebi isso aos 30 anos, quando o sangue começou a pingar das minhas mãos invisíveis. A minha irmã Maria era o sol que cegava todos, e eu, João, o eclipse que ninguém notava, até que decidi engoli-lo inteiro e cuspir as cinzas. Dizem que o perdão é divino, mas eu descobri que a vingança é o único Deus que responde às preces dos esquecidos, e a minha era uma ladainha de ódios acumulados como o vinho do Douro, amargo e eterno. O ar de Lisboa no verão de 1995 cheirava a mar e a pão quente das padarias do Bairro Alto, mas para mim, João, aos 10 anos, era só o fedor da inveja que me sufocava todas as noites. A nossa casa em Alfama era um labirinto de azulejos rachados e segredos sussurrados, onde a minha mãe, Dona Ana, uma costureira de mãos calejadas pelo fio e pela fúria, idolatrava Maria como se ela fosse a Virgem Maria reencarnada. Maria, 2 anos mais velha, com os seus cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas de mel sobre os ombros, e olhos verdes que pareciam roubar a luz do Tejo. Ela estudava na escola secundária do Chiado, tirava 18 e 20 em tudo, matemática, literatura, até nas aulas de educação física, onde corria como se o vento a carregasse. Mas o segredo sujo era que ela não estudava nada. Passava as tardes deitada no sofá da sala, com um livro de moda aberto no peito como uma almofada, sonhando com viagens a Paris que nunca faria, enquanto eu, no quarto minúsculo que partilhávamos, rangia os dentes sobre os manuais rasgados, suplicando aos números que se endireitassem na página. João, olha para a tua irmã, dizia a mãe todas as manhãs, enquanto servia o pequeno almoço na mesa de madeira lascada. Ela é o nosso orgulho. Tu, com esse ar de cão sarnento, quando é que vais aprender? O pai, o Sr. Manuel, um pescador envelhecido cujas mãos fediam a peixe mesmo depois do banho, assentia com a cabeça, os olhos vidrados no jornal A Bola, como se o futebol pudesse absolver as suas ausências. Ele trabalhava do nascer ao pôr do sol nos cais do Sodré, voltando para casa com o cheiro de sal e rum barato, e mal olhava para mim. Para Maria, sim, comprava-lhe pulseiras de prata no mercado da Ribeira, doces de pastelaria que ela devorava com risadinhas afetadas. Eu recebia um tapa na nuca se ousasse pedir um rebuçado. Trabalha, rapaz. Os homens não choram, constroem. Lembro-me do dia em que tudo começou a ferver dentro de mim como o caldeirão de um bruxo. Era junho, o sol batia impiedoso nas ruas empedradas, e a escola primária de Santa Apolónia acabara de entregar as notas do trimestre. Eu tinha suado sangue sobre aquela maldita equação de frações, noites inteiras com a lanterna debaixo das cobertas, porque a luz da casa era fraca como a fé da mãe nos domingos de missa. Fiz o meu melhor, 13 em 20. Não era o 20 da Maria, mas era honesto, era meu. Corri para casa com o boletim amarrotado no bolso das calças curtas, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mãe. Olha, 13 em matemática. Melhorei 2 notas. Ela nem ergueu os olhos do avental sujo de farinha. Maria estava ali, de pernas cruzadas no chão, pintando as unhas de vermelho vivo, o boletim dela aberto como um troféu ao lado, 20 em tudo. 13. Isso é o quê, João? Uma piada. A tua irmã faz 20 sem abrir um livro. Tu és um fracasso nato, como o teu avô que bebeu até cair no Tejo. As palavras caíram como chumbo derretido no meu peito. Fracasso. A palavra ecoou nas paredes de azulejos, misturando-se ao grito distante de um vendedor de castanhas. O pai entrou nesse momento, limpando as botas enlameadas no tapete. O que se passa? A mãe apontou para mim com o queixo, como se eu fosse uma nódoa no chão. O teu filho, Manuel. Um idiota que nem frações sabe somar. Maria riu, um som tilintante como sinos de igreja, mas falso, ou tão falso. Deixa-o, mãe. O João é bom noutras coisas. Tipo. Limpar o quarto. Ela pescou para mim, mas os olhos dela eram frios, como o mármore das estátuas no rocio. Naquele instante, algo se partiu em mim, não um osso, mas uma veia, um fio de sangue que começou a sangrar devagar, invisível. Jurei, ali, ajoelhado no chão frio da cozinha, que um dia ela pagaria. Não com socos ou gritos, mas com o veneno lento da verdade, que corrói mais que o ácido. Os anos seguintes foram um purgatório disfarçado de rotina. Lisboa crescia à nossa volta, os elétricos rangiam pelas colinas, o fado ecoava das tascas escondidas, e o país sonhava com a Europa unida, mas na nossa casa, nada mudava. Maria entrou no liceu com honras,
Ganhou bolsas para a universidade sem esforço, enquanto eu lutava na secundária, trabalhando à tarde no mercado de Campo de Ourique para comprar os meus próprios livros. És preguiçoso, diziam eles. Como o teu tio que fugiu para o Brasil. Mas quem era preguiçoso era ela. Maria passava os fins de semana em festas no Bairro Alto, dançando até de madrugada ao som de Madonna e dos novos ritmos que vinham de Espanha, enquanto eu varria o chão da casa e cozinhava o bacalhau seco que a mãe comprava no Saldanha. Uma noite, aos 15 anos, ouvi-os no quarto dos pais. A porta entreaberta, a luz amarelada do abajur vazando como pus. A Maria vai ser advogada, Manuel. Imagina, a nossa menina no tribunal, a defender os ricos de Belém. A voz da mãe era um hino, trêmula de orgulho. O pai grunhiu, e o João? Aquele rapaz é um peso morto. Se não fosse pela Maria, eu tinha desistido desta família há anos. As palavras foram facas, cravando-se no meu coração adolescente. Deitei-me na cama, o colchão rangendo sob o meu peso magro, e chorei em silêncio, o travesseiro abafando os soluços. Mas as lágrimas secaram depressa, dando lugar a um fogo frio, calculado. Comecei a observar. A notar as fissuras, a mãe bebia escondido do frasco de gin no armário da cozinha, o pai apostava o salário nas corridas de cavalos em Mafra, e Maria. Maria tinha um namorado secreto, um rapaz rico de Cascais que a levava de carro para hotéis na costa da Caparica, onde ela mentia sobre ser virgem para manter a auréola de santa. Guardei tudo num caderno escondido debaixo do assoalho, letras miúdas como aranhas tecendo teias. Dia 12 de julho, Maria volta às 4 horas da manhã, cheira perfume caro e cigarros. Mãe mente ao pai sobre o dinheiro que emprestou. Era o meu mapa, o meu plano de batalha. Lisboa, com as suas 7 colinas e os seus fantasmas medievais, tornava-se o palco perfeito para a minha guerra silenciosa. O sol poente tingia o céu de laranja sangue, e eu, de janela em janela, via o futuro. Eles cairiam, um a um, e eu seria o vento que os varreria para o esquecimento. Aos 17, o F chegou como um verdito de morte. Era o exame final de física, uma besta de equações e vetores que me perseguiu como um cão raivoso. Estudei até os olhos arderem, mas o nervosismo traiu-me, tremeu a mão no dia do teste, e o resultado foi um F cruel, vermelho como o vinho de Alentejo. A escola chamou os pais. Sentei-me na sala do diretor, o ar cheirando a giz e desinfetante, enquanto a mãe chorava histéricas. Fracasso. És o fim da linhagem, João. O diretor, um homem careca com bigode grisalho, assentiu, ele precisa de ajuda. Mas com uma irmã como a Maria. Bem, o contraste é gritante. Voltámos para casa em silêncio, o elétrico 28 sacujando pelas curvas de Alfama. Maria esperava na porta, braços cruzados, um sorriso de crocodilo. Ouvi dizer que foste o palhaço da turma. Parabéns, irmãozinho. Naquela noite, o pai explodiu, arremessou o copo contra a parede, o vinho salpicando os azulejos como lágrimas de Cristo. Sai de casa. Vai para a rua, como os mendigos do Rocio. A mãe defendeu-me fracamente, mas os olhos dela diziam, ele tem razão. Fugiu para o quarto, trancando a porta. Maria riu baixinho do sofá, virando a página da revista Elle. Foi ali, no silêncio partido do vidro estilhaçado, que o plano nasceu de verdade. Não vingança física, isso era para bárbaros. Não. Eu usaria as mentes deles contra eles próprios, desenterrando os esqueletos que eles enterravam sob o tapete de rendas da avó. Comecei devagar. Inscrevi-me num curso noturno na Universidade Técnica de Lisboa, lavando pratos num restaurante de mariscos no Cais do Sodré para pagar as propinas. Maria, enquanto isso, entrava na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com uma bolsa integral, sem um dia de esforço. É o destino, dizia ela nas jantares de família, erguendo o copo de vinho verde como se brindasse a si própria. Eu sorria, mastigando o pão seco, mas por dentro, o ódio crescia como era selvagem nas paredes da Sé. Anotei mais, o pai devia dinheiro a agiotas do Bairro Alto, a mãe tinha uma amiga especial que visitava às escondidas, e Maria. Oh, a minha querida irmã, enganava o namorado com um professor casado, mensagens trocadas no telemóvel que eu via quando ela dormia. O ano passou num borrão de fadiga e fúria contida. Formei-me como engenheiro informático aos 22, num emprego modesto numa startup no Parque das Nações, programando apps para turistas que criam roteiros pelo fado e pastéis de nata. Maria.
Advogada júnior num escritório chique no Chiado, ganhando o dobro sem suar uma gota. A família celebrava-a com jantares no Time Out Market, toasts como moscatel de Setúbal. Eu era o convidado invisível, servindo o vinho e limpando as mesas depois. Mas o meu caderno engrossava, provas digitais, fotos tiradas às escondidas, gravações de conversas sussurradas. Lisboa, cidade de luzes e sombras, era o meu aliado. O Tejo murmurava segredos à noite, e eu escutava, descendo a teia. Aos 25, o sol de Lisboa já me queimava a alma tanto quanto a pele, e o peso do silêncio familiar tornava-se insuportável como o tráfego na Avenida da Liberdade em hora de ponta. Trabalhar na startup era uma prisão disfarçada de oportunidade, codificava linhas de código que prometiam ligar o mundo, mas o meu mundo era uma gaiola de comparações. Maria, agora com 27, brilhava como uma estrela de fado no bairro alto, advogada ascendente, com casos de divórcios de elites que enchiam de comissões gordas. Ela comprava apartamentos em Alcântara, viajava para conferências em Madrid, e postava fotos no Instagram com legendas como Conquistando o Mundo, um verdito de cada vez mulher portuguesa. Sem esforço. Sem noite sem claro. O pai e a mãe babavam sem elogios, a nossa Maria é o milagre de Fátima. Diziam-no à mesa do domingo, o cheiro de cozida à portuguesa enchendo o ar, enquanto eu, com o meu salário magro, pagava metade da renda da casa que ainda partilhávamos, sim, partilhávamos, porque família é tudo, hipócritas. Eu via as rachaduras agora com clareza cirúrgica. O pai, com a artrite a roer-lhe juntas como o mar aos penhascos da Costa da Rocha, apostava mais, corridas em Sintra, sloss no casino de Estoril. Devia 10.000 euros a um tipo chamado Zé do Cais, um agiota com tatuagens de âncoras e olhos de tubarão. Gravei uma conversa no telemóvel, escondido no bolso da jaqueta enquanto fingia arrumar a garagem. Manuel, mais uma semana e corto-te as orelhas para vender no mercado negro. O pai suava, a voz tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Guardei o áudio no meu laptop, criptografado como um segredo de Estado. A mãe era pior, o gin tornara-se companheiro diário, escondido em garrafas de água das compras no Pingo Doce. Descobri o caso dela com a Dona Rosa, a vizinha viúva de Alfama, numa tarde chuvosa de outono. Voltei cedo do trabalho, o céu cinzento como o luto de um toureiro, e ouvi os gemidos abafados através da parede fina. Ana, amor, esquece o Manuel. Vem comigo para o Algarve. A mãe ria, um som rouco e desesperado. Fotografei-as pela fresta da cortina, corpos entrelaçados na cama de lençóis floridos, a luz fraca do candeeiro dançando como fantasmas. O meu estômago revirou, mas o coração endureceu como o granito dos Jerónimos. Anotei, mãe hipócrita. Pai cego. Irmã intocável. Maria era a rainha da ilusão. O namorado de Cascais, o Ricardo, um banqueiro com iate ancorado em Belém, achava-a pura como o vinho de Colares. Mas eu sabia, o professor de Direito, Dr. Almeida, um homem de 50 com aliança e barriga de cerveja, visitava-a no apartamento novo. Instalei um app de monitorização no Wi-Fi dela, truque fácil para um programador como eu, disfarçado de atualização de segurança. Mensagens: ontem foi fogo, minha Maria. A mulher suspeita, mas foda-se. Ela respondia com emojis de corações e amo-te, mas o Ricardo paga as contas. Ria sozinho no meu cubículo no Parque das Nações, rodeado de ecrãs frios, imaginando o dia em que esses ficheiros voariam como corvos para os ninhos errados. O breaking point veio no Natal, o ar de Lisboa carregado de castanhas assadas e luzes piscantes na Praça do Comércio. A família reunida na casa de Alfama, a mesa gemendo sob o peso do bacalhau à brás e rabanadas douradas. Maria chegou de braço dado com Ricardo, vestida num fato Chanel que custava o meu salário mensal, contando anedotas de um caso que ganhara contra um político corrupto. Eu nem preparei o argumento. Saiu natural, como o fado. Risos gerais. O pai ergueu o copo, à nossa estrela. A mãe beijou-lhe a mão, lágrimas nos olhos. Eu servi o vinho, invisível, até que Maria virou-se para mim com aquele sorriso condescendente. João, ainda nessa startup de merda. Quando é que ages como homem e constróis algo real? O vinho azedou na minha boca. Como tu, mana. Sem suar uma gota. As palavras saíram baixas, venenosas. Silêncio. O pai franziu o sobrolho. O que dizes, rapaz?
Maria riu, mas os olhos dela pescaram, medo. Ele inveja, pai. Sempre invejou. A mãe interveio, cala-te, João. És amargo como o teu futuro. Saí para a varanda, o Tejo Negro lá embaixo lambendo as margens como uma língua faminta. O vento do norte uivava, carregando ecos de fado triste das tascas vizinhas. Ali, sob as estrelas frias, decidi, a vingança seria um vírus, espalhando-se devagar, infectando as suas vidas até colapsarem de dentro para fora. Não sangue nas mãos, código nos corações. Comecei com o pai. Encontrei Zé do Cais num bar poeirento no Moraria, o ar espesso de fumo de charutos e segredos. Quer pagar a dívida do Manuel, disse eu, deslizando um envelope com 5.000 euros, economias de meses sem pausas para café. Zé ergueu a sobrancelha, os dentes de ouro brilhando, porque, miúdo. Queres herdar o velho? Sorri friamente, quero que ele sofra devagar. Dá-me tempo. Ele riu, uma gargalhada rouca como o mar em tormenta. Feito. Mas se falhares, és tu no fundo do Tejo. Saí dali com um pacto demoníaco, o coração batendo ao ritmo do metro que me levava de volta ao centro. Em casa, o pai notou alívio imediato, as chamadas pararam, as noites de insônia deram lugar a roncos pesados. Mas eu plantei a semente, anónimos e-mails para ele, do tipo, sei das apostas. Paga ou conta à família. Ele suava, bebia mais rum, e as discussões com a mãe explodiam como fogos de artifício no São João. Estás a esconder algo, Manuel? Ela gritava, os olhos enestados. Ele negava, mas o veneno corria. Com a mãe, foi mais subtil. Copiei as fotos para um USB, e enviei cópias anônimas para a igreja da Sé, onde ela cantava no coro aos domingos. O padre, um homem severo com batina impecável, confrontou-a após a missa, Dona Ana, o pecado da carne é grave. Arrependa-se ou afaste-se. Ela voltou para casa pálida como leite coalhado, trancando-se no quarto com o frasco de gin, quem fez isto? Deus me castiga. Chorava sozinha, e eu, do outro lado da parede, sentia o primeiro gosto doce da retribuição, não alegria, mas justiça, crua como o azeite virgem do Alentejo. Maria foi o alvo principal. Hackeei o e-mail dela com um phishing simples, um link falso de promoção na Zara. Dentro, os ficheiros, screenshots das mensagens com o Dr. Almeida, faturas de hotéis em Oeiras. Envios para Ricardo, anónimo, a tua noiva não é quem pensas. Ele confrontou-a numa festa de ano novo no Lux, o clube latejante com baço e luzes estroboscópicas. Eu via tudo pelas stories dela, primeiro o beijo apaixonado, depois o grito, o copo estilhaçado no chão de mármore. Puta! Enganaste-me. Ricardo berrou, e ela chorou, maquiagem escorrendo como rios negros. Voltou para casa de Alfama às 3 da manhã, batendo na minha porta. João, ajuda-me. Perdi tudo. Sorri no escuro, a voz suave como seda envenenada. O quê, mana? Não és perfeita. Ela soluçou, e pela primeira vez, vi o medo nos olhos verdes, o mesmo medo que eu sentira aos 10 anos. Mas não parei. O vírus espalhava-se. O inverno de 2020 engoliu Lisboa num manto de neblina úmida, como se o Tejo se rebelasse contra a cidade, cuspindo os seus fantasmas para as ruas. Eu, aos 30, já não era o rapaz curvado de Alfama, o meu apartamento modesto em Chabregas, com vista para os estaleiros abandonados, era um bunker de ecrãs e planos. A startup promovia-me a líder de equipa, o salário permitindo-me comprar fatos decentes no Chiado, mas o dinheiro não curava as cicatrizes, só as disfarçava como o pó que Maria usava para tapar as olheiras. A família desmoronava devagar, e eu era o arquiteto invisível, tecendo fios de código e mentiras que os prendiam como marionetas num teatro de sombras. O pai foi o primeiro a rachar de verdade. As apostas recomeçaram, mais vorazes, atraídas pelo vazio que eu criara. Zé do Cais dera-lhe corda, e ele mordia, 50 euros no Benfica contra o Porto, 100 no sorteio da Totoloto. Eu monitorizava tudo através de um bot no seu antigo Nokia, truque sujo, mas eficaz. Quando perdeu 1.000 numa noite no casino do Estoril, o pânico instalou-se. Voltou para casa ao amanhecer, o carro alugado, porque o dele fora penhorado, estacionado torto na rua empedrada. Bateu na porta da cozinha às 6, acordando-me com o cheiro de derrota. João, filho. Empresta-me dinheiro.
Só desta vez. Os olhos dele, outrora duros como o aço dos cais, agora eram poças de desespero, veias rebentadas como mapas de rios secos. Sentei-me à mesa, o café fumegando na caneca rachada, e olhei para ele sem piedade. Porquê, pai? A Maria não te empresta. Ela tem tudo. Ele engoliu em seco, as mãos tremendo ao acender um cigarro. Ela está zangada comigo. Diz que sou um perdedor. Riu amargamente, o fumo dançando como fantasmas. Como tu, talvez. As palavras doíam, mas alimentavam o fogo. Eu empresto, mas com uma condição: contas-me tudo. As dívidas, as mentiras. Ele hesitou, mas o desespero venceu. Passou a hora seguinte a despejar, 20 anos de apostas escondidas, um empréstimo ao irmão que fugira para Angola sem pagar, até um caso fugaz com uma empregada do mercado em 2005. Gravei tudo, o microfone do telemóvel capturando o tremor na voz. Bom rapaz, disse eu ao final, deslizando 500 euros. Mas lembra-te, segredos têm preço. A mãe desabou em paralelo, o gin transformando-se em néctar de autodestruição. Após o escândalo na igreja, ela parou de cantar no coro, isolando-se na capela da Sé como uma penitente medieval. Mas o caso com Dona Rosa não acabou, intensificou-se. Encontros furtivos no mirador de Santa Catarina, onde o Douro se via ao longe como uma serpente prateada. Eu seguia-as, drone barato comprado online, capturando vídeos granulados, beijos urgentes contra o parapeito, promessas sussurradas de deixar tudo para ti. Envio um clipe para o pai, anónimo, a tua mulher trai-te com a vizinha. Prova em anexo. Ele confrontou-a numa noite de temporal, o trovão ribombando como canhões navais. Puta! És pior que as rameiras do cais. Ela negou primeiro, depois chorou, o avental rasgado no chão. Perdão, Manuel. Foi o vazio. Ele saiu porta fora, dormindo no carro sob a chuva, e eu, da janela, vi o casamento deles sangrar como uma ferida aberta. Maria, a joia da coroa, via o seu império tremer. Ricardo largara após o escândalo, mudando-se para um loft em Campo de Ourique com uma modelo de 22. Ela afundou-se no trabalho, aceitando casos sujos para reconquistar o estatuto, defesas de traficantes de droga no Barreiro, divórcios onde mentia sobre fortunas escondidas. Mas o Dr. Almeida tornara-se um vício, eles encontravam-se num motel discreto em Sacavém, quartos com paredes finas e lençóis que cheiravam a desinfetante barato. Aqui é o portátil dela, password fraca, Maria Perfeita 123, e baixei e-mails, Almeida, o teu divórcio avança. Não aguento mais a esposa. Ele respondia, paciência, amor. Ela sabe das putas em Coimbra. Copiei tudo para um dossiê digital, aguardando o momento. O confronto familiar explodiu no aniversário da mãe, uma festa forçada no jardim da casa, com sardinhas grelhadas e vinho de carcavelos. O ar estava pesado de umidade, mosquitos zumbindo como acusações. Maria chegou atrasada, olhos inchados de noites sem dormir, o vestido justo revelando curvas que outrora encantavam, agora marcadas por stress. Obrigada por vires, João, murmurou ela, forçando um abraço. Estás diferente. Mais forte. Sorri, o veneno na ponta da língua, aprendi a sobreviver, mana. Diferente de alguns. O pai, bêbado de rum, tropeçou na cadeira, derrubando o prato de salada de polvo. Fracassos. Todos nós. Gritou, apontando para mim e depois para si próprio. A mãe, pálida sob o chapéu de palha, derramou o vinho. Cala-te, Manuel. O João é bom rapaz. Mas os olhos dela desviavam para Dona Rosa, convidada, por amizade, que se servia de mais uma dose. Foi Maria quem acendeu o pavio. Mãe, o pai anda estranho. Dívidas? Não. E tu, com aquela amiga? A palavra amiga caiu como uma granada. A mãe enrijeceu, o copo tremendo. O quê? Quem te disse isso? Maria encolheu os ombros, ouvi boatos. Como os teus, João. Ainda invejas. O pai explodiu, cala-te, sua rameira. Eu sei do teu professorzinho. O caos irrompeu, pratos voando, gritos ecoando pelas ruas de Alfama, vizinhos espreitando das janelas como corvos.
Dona Rosa fugiu, a mãe desmaiou no chão de Lajes, e eu. Eu observava, o coração calmo como o Tejo em maré baixa. Levei a mãe para dentro, chamei o INEM, enquanto Maria e o pai se engalfinhavam como cães de rua. Tu arruinaste tudo, berrou ela. Não. Foste tu, com as tuas mentiras, rebateu ele. Naquela noite, no hospital de São José, enquanto esperava resultados de exames, enxaqueca crónica e álcool excessivo, disse o médico, sentei-me no corredor estéril, o cheiro de antisséptico misturando-se ao meu triunfo amargo. Liguei para Zé do Cais, aumenta a pressão no pai. Quero de joelhos. Ele riu, miúdo, és cruel como o fado. Desliguei, e olhei para o meu reflexo no vidro da janela, olhos fundos, mas afiados como lâminas. A vingança não era só dor, era revelação, despindo as máscaras que eles usavam há décadas. Dias depois, Maria bateu à minha porta em Xabregas, a chuva torrencial encharcando o casaco de cabedal. João, preciso de ajuda. O Almeida quer romper, diz que a mulher descobriu. Os olhos dela, vermelhos de choro, imploravam pela primeira vez. Convidei-a a entrar, servi chá de limão, gesto de irmão, veneno de traidor. Conta-me tudo, mana. Talvez eu resolva. Ela despejou, o caso durava 2 anos, ameaças de chantagem da esposa, perda de casos no escritório por conflitos éticos. Eu ouvi, acenando, o laptop aberto ao lado com o dossiê pronto. Eu hackeei o e-mail da esposa, menti. Manda-lhe isto, provas falsas de traição do Almeida com outra. Ele afunda, tu flutuas. Ela beijou-me a face, aliviada, obrigada, irmão. Sempre soubeste o melhor de mim. Sorri, enviando os ficheiros verdadeiros para o escritório dela minutos depois da saída. De manhã, o escândalo rebentou, advogada suspensa por conduta imprópria. O nome dela nos jornais, o diário de notícias com manchete, filha de pescador de Alfama envolvida em escândalo adúltero. Ela ligou-me em pânico, João. Foi você. Neguei, voz serena, como, mana. Eu ajudei-te. O silêncio dela foi o som mais doce que ouvi em anos. A primavera de 2021 desabrochou em Lisboa com uma fúria de jasmins e protestos nas ruas de Martim Muniz, onde imigrantes gritavam por justiça num país que os explorava como outrora os escravos nos galeões. Mas na minha guerra particular, a justiça era um bisturi que eu empunhava com precisão de cirurgião. Aos 31, o meu corpo magro endurecera com corridas matinais pelo Monsanto, a mente afiada como o código que escrevia para clientes internacionais, apps de cibersegurança, ironicamente, vendendo proteção a quem não a merecia. A família era agora um castelo de cartas, Bambi prestes a cair, e eu soprava devagar, saboreando o colapso. O pai perdeu o emprego nos cais, idade avançada e ausências, disse o chefe, mas eu sabia, Zé do Cais visitara o patrão com sugestões. Ele voltou para casa de Alfama como um náufrago, a barba por fazer e os olhos vazios como o tejo seco. João, filho. Dá-me um emprego na tua empresa. Implorou numa tarde de sol fraco, sentado no banco do jardim, as mãos calejadas tremendo ao segurar uma caneca de café. Olhei para ele, o homem que me chamara fracasso, e senti uma pontada, não de pena, mas de poder. Talvez, pai. Mas primeiro, confessa tudo à mãe. As apostas, os casos. Ele empalideceu, não posso. Ela já sabe do teu. Do meu. Sorri, então sofre sozinho. Deixei-o ali, o sol poente tingindo o céu de vermelho sangue, e enviei mais um e-mail anónimo para Zé, corta o crédito. Que ele sinta a fome. Ele afundou rápido. Dormia no sofá, acordando com pesadelos de tubarões, ou eram agiotas. A mãe, consumida pela culpa e pelo gin, confrontava-o diariamente, Manuel, vendemos a casa. Para pagar as tuas merdas. Ele negava, mas o medo corroía como o sal o ferro. Uma noite, ouvi o choro dele no quarto, perdão, Ana. Fui fraco. Ela riu, histérica, fraco. Eu traí-te como uma mulher, e tu apostas a nossa vida. Somos monstros. O casamento deles era agora um duelo de confissões, cada um despejando veneno para sobreviver. Dona Rosa mudara-se para o Porto, deixando um bilhete, não aguento mais as vossas mentiras. A mãe queimou na lareira, as chamas dançando como demónios.
Maria, suspensa do escritório, caíra num abismo de luxúria e desespero. Aceitava casos freelance em cafés sombrios do Cais do Sodré, defendendo prostitutas e pequenos ladrões por migalhas. O Dr. Almeida divorciara-se, mas culpará: tu arruinaste a minha carreira, vadia. Ela bebia martinis no pavilhão chinês, flertando com estranhos para esquecer, mas o vazio a devorava. Bateu à minha porta de novo, o cabelo desgrenhado, a maquilhagem borrada como uma pintura de Basquiat. João, empresta-me dinheiro. Só para um mês. Vou recomeçar. Sentei-a no sofá gasto, servi vinho do Dão, o mesmo que ela brindava nos jantares de outrora. Conta-me, mana. O que correu mal na tua perfeição? Ela chorou, a voz quebrada como vidro pisado, tudo. O Ricardo, o Almeida, os pais. Acham que eu sou a causa. Mas tu, irmão, sempre foste o forte. Por que não me ajudaste antes? Toquei-lhe no ombro, o gesto fraterno disfarçando o ódio. Porque aprendeste tarde, Maria. A vida não é 18 sem esforço. Dentro de mim, o plano fervia: enviar os ficheiros do caso dela para a Ordem dos Advogados, anónimo, com provas irrefutáveis. Dias depois, a suspensão tornou-se expulsão, conduta antiética grave. O Correio da Manhã estampou: escândalo no Chiado, advogada prodígio cai em desgraça. Ela leu o jornal na minha cozinha, as mãos tremendo. Quem? Dize-me, João. Neguei, olhos inocentes: o mundo é cruel, mana. Como sempre foi para mim. O clímax familiar irrompeu num domingo de Páscoa, o ar de alfama perfumado com fava estufada e o sino da igreja a chamar para a missa. Mas em vez de ovelhas, éramos lobos. A mãe convidara todos para reconciliar, a mesa posta com ovos pintados e borrego assado. O pai chegou primeiro, olhos fundos de insônia, murmurando obrigado quando lhe dei uma nota de 100. Maria entrou a seguir, pálida como um fantasma de Óbidos, o vestido amarrotado. Família, disse a mãe, erguendo o copo de Porto, perdoemo-nos. Mas o pai explodiu: perdoar. Tu com a puta da Rosa, eu com as dívidas, e a Maria, a rameira do Chiado. Ela revidou: cala-te, velho. Tu ensinaste-me a mentir. A mãe gritou: basta. Somos o que somos por causa dele. Apontou para mim, os olhos engestados, o João, sempre calado, a observar. És tu o veneno. Silêncio. Olharam para mim, 3 pares de olhos, raivosos, suplicantes, acusadores. Levantei-me devagar, o coração batendo calmo como um trono de um fado lento. Eu. O fracasso. A voz saiu baixa, mas cortante como o vento do Atlântico. Vocês fizeram-me assim. A Maria, a perfeita, sem esforço. O F que me deram como carimbo. As noites que chorei enquanto aplaudiam ela. Maria engasgou: inveja, João. É isso. O pai grunhiu: rapaz, cala-te. Mas a mãe: a mãe soube primeiro, foste tu. Os e-mails, as fotos. Assenti, o sorriso lento como o nascer do sol sobre o castelo de São Jorge. Sim. Cada segredo que guardei, cada mentira que engoli, devolvi-vos multiplicada. O caos. O pai arremessou a cadeira, correndo para mim com punhos cerrados, mas tropeçou, caindo como um velho carvalho abatido. Maria gritou: monstro. Ruíste-nos. A mãe desabou em soluços, o vinho derramado manchando o chão como sangue. Eu fiquei de pé, o ar carregado de fado trágico. Não ruí. Revelei. Agora sabem o que é ser eu. Saí para a rua, o sol de Páscoa cegando, o Tejo rindo ao longe. O primeiro ato terminara, o segundo, a queda total, esperava. Naquela semana, plantei as sementes finais. Para o pai, contactei Zé diretamente, pagando o resto da dívida mas exigindo uma visita final. Homens de fato escuro bateram à porta à meia-noite, arrastando-o para uma conversa no terreiro do Paço. Voltou com o nariz partido, gemendo: eles disseram que era de ti, João. Liguei-lhe: sofre, pai. Como eu sofri. Para a mãe, enviei o vídeo completo do caso para a família alargada, tias de Setúbal, primos no Porto. O escândalo espalhou-se como fogo em eucaliptos, a Ana, lésbica. Que vergonha!
Ela trancou-se em casa, recusando comida, urgindo agora veneno puro. Para Maria, publiquei o dossiê no LinkedIn dela, anónimo, com textos para o escritório e a ordem. Convites para entrevistas secaram, clientes fugiram como ratos de um navio afundando. Eles ligavam-me, suplicavam, volta, filho. Arranja isto. Mas eu respondia, arranjem-se sozinhos. Como eu fiz. Lisboa, com as suas colinas traiçoeiras, ecoava o meu riso solitário. O verão de 2022 transformou Lisboa num forno de azulejos quentes e turistas suados, mas o meu interior era um gelo eterno, forjado nas fornalhas da vingança consumada. Aos 32, mudara-me para um apartamento maior em Belém, perto dos Jerónimos que vigiavam o passado como sentinelas mudas, o salário de consultor freelance permitindo-me luxos que outrora invejava, jantares no Cervejaria Ramiro, com percebes e lavagante, sozinho com o mar. A família. Escombro. O pai vendera o carro e trabalhava como porteiro num prédio decrépito no Intendente, o orgulho esmagado como conchas na praia de Carcavelos. A mãe entrara num centro de reabilitação em Sintra, o gin trocado por terapias que escavavam feridas mais profundas. Maria. Maria vagueava como um fantasma, esperando mesas num café do Rocio, os olhos verdes agora opacos como o Tejo em maré vazia. Eu monitorizava-os através de apps, shadows digitais que rastreavam chamadas, localizações, até batimentos cardíacos via o Ierabos roubados. O pai ligava semanalmente, voz rouca de rum barato, João, por favor. Zé quer mais. Eu errei contigo. Respondia com silêncio, ou pior, conta a mãe o caso de 2005. Limpa a alma. Ele chorava, um som gutural como o lamento de um touro ferido na tourada de Barrancos. Uma noite, ele tentou suicídio, corda no sótão da casa vazia, mas o vizinho ouviu o rangido e chamou a polícia. No hospital, deixou uma mensagem, perdão, filho. Fui pior que fracasso. Ouvia no meu iPhone, o sol poente banhando Belém em ouro, e senti. Nada. Ou talvez tudo, a catarse de um ódio que se extinguia devagar. A mãe saía aos fins de semana para visitas familiares, mas eu sabia, recaídas com Dona Rosa, agora num motel discreto em Oeiras. Enviei vídeos para o terapeuta dela, anónimo, apacientemente. Veja. Ele confrontou-a numa sessão gravada, hackeei o sistema do centro, fácil como roubar doces. Dona Ana, a honestidade é chave. Isso destrói o progresso. Ela desabou, eu sou podre, doutor. O meu filho. Ele sabe tudo e castiga. O terapeuta anotou, delírios paranoicos. Mas eu sorria, sabendo a verdade. Ela escreveu-me uma carta, tinta borrada de lágrimas, João, volta. Eu amo-te. Fui cega. Queimei-a na varanda, as cinzas voando para o Tejo como ofrendas a deuses indiferentes. Maria era o espetáculo principal. Expulsa da ordem, processada por difamação pelo Dr. Almeida, ela afundar em dívidas, aluguer do apartamento em Alcântara atrasado, cartões de crédito machados em compras impulsivas de terapia de retalho. Trabalhava no café, servindo lattes a turistas alemães que pediam pastel de nata com vista, o uniforme manchado de café e humilhação. Encontrei-a ali uma tarde, o Rocio fervilhando de pombos e palhaços de rua. Irmão, exclamou, abraçando-me com braços ossudos. Senta-te. Eu pago. Sorri, pedindo um galão. Como vai a vida de rainha, mana? Ela forçou uma risada, dura. Mas vou apelar. Tu. Ouve, foi mesmo tu. Olhei-a nos olhos, o sol batendo nas estátuas dos reis, e se fosse? Mereceste. A perfeita que me pisou. Ela chorou ali, atrás do balcão, os clientes fingindo não ver. Eu era mimada. Mas tu eras o meu herói, João. Ocultava. As palavras doíam, mas alimentavam o fim do plano. Herói. Não. Vítima que acordou. Saí, deixando uma gorjeta generosa, veneno doce. Naquela noite, enviei o golpe final, um e-mail para o landlord dela com provas de sublocação ilegal, eu plantar anúncios falsos, e para os credores, detalhes de fraudes antigas no escritório. De manhã, despejo, saia em 24 horas.
Ela ligou em pânico: João. Perdi o teto. Ajuda. Respondi: encontra um sofá, como eu fiz. Aprende. O reencontro final foi no outono, folhas de castanheiro caindo como confetes de um funeral nas ruas de Alfama. A casa de família, agora à venda, o banco tomara após as dívidas do pai, estava vazia, ecos de risos passados pairando como fados fantasmagóricos. Eles marcaram uma conversa, mensagem coletiva: vem, João. Acabemos isto. Cheguei ao pôr do sol, o tejo laranja como fogo, e encontrei-os na sala, pai curvado no sofá, mãe magra como uma santa de madeira, Maria de pé, olhos flamejantes. Senta-te, filho, disse o pai, voz fraca. Nós sabemos. Fomos maus. A mãe estendeu a mão, anel de casamento frouxo no dedo. Perdão, meu menino. A Maria era o sol, mas tu eras a lua. Esquecemo-nos. Maria aproximou-se, lágrimas escorrendo. Eu roubei-te a luz, irmão. Mas ama-me ainda. O ar pesava com o cheiro de mofo e arrependimento. Eu fiquei de pé, o coração um tambor de guerra. Perdão? Não é palavra que se dê a monstros. Despejei tudo, o caderno de infância, os ficheiros digitais, cada golpe planeado como um xadrez português. Vocês fizeram-me fracasso. Eu fiz-vos reais. O pai caiu de joelhos: mata-me, então. Acaba. A mãe soluçou: Deus nos perdoe. Maria agarrou-me o braço: luta conosco, não contra. Mas eu sacudi-me: o veneno puro, lutem sozinhos. Como eu. Saí para a noite, a porta batendo como um verdito. Atrás, ouvi gritos, de dor, de união forçada. Não importava. O ciclo quebrara. O inverno de 2023 vestiu Lisboa de um manto cinzento, chuvas torrenciais lavando as ruas como lágrimas de um deus zangado, mas para mim, aos 33, era renascimento, fresco, impiedoso, livre. O apartamento em Belém tornara-se fortaleza, paredes forradas de livros de psicologia, Freud, Nietzsche, os mestres da mente partida, e um escritório com vistas para o mosteiro dos Jerónimos, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. A minha alma, salva pela vingança, ou talvez condenada por ela, o espelho não mentia, olhos mais fundos, mas serenos, como o tejo após a tempestade. A família sobrevivia em ruínas, um trio de fantasmas que eu visitava em sonhos, mas ignorava na vigília. O pai encontrara refúgio no albergue para idosos em Marvila, varrendo pátios por trocos, o corpo encolhido como um caracol no sal ligava mensalmente, voz um sussurro rouco: João, vi-te no jornal. Engenheiro de sucesso salva startup. Orgulho. Ria seco, melhor que eu, fracassado. Respondia com postais, fotos de Lisboa luminosa, sem palavras. Ele morrera em fevereiro, ataque cardíaco no frio, sozinho com uma garrafa de aguardente. O funeral no cemitério dos prazeres foi magro, meia dúzia de pescadores velhos, chuva miúda batendo nos guarda-chuvas. Não fui. Em vez disso, bebi vinho do Douro na varanda, brindando ao silêncio eterno. A mãe saíra da reabilitação, morando com uma tia em Setúbal, bordando mantas para turistas como penitência. Escrevia cartas: meu filho, o Gino era fuga, como ignorei-te. Volta para o Natal. Queimava-as, mas guardava as cinzas num frasco, relíquias de uma guerra ganha. Dona Rosa visitava-a, o amor renascido na humildade, eu via pelas redes sociais dela, fotos de mãos dadas no castelo de São Jorge. Felizes na terceira idade, legendava. Sorria, o veneno transformara-se em bálsamo, ironicamente. Maria reerguera-se devagar, como fênix de cinzas portuguesas. Mudara para o Porto, trabalhando como paralegal num escritório modesto do Baixa, longe do brilho do chiado. Casara-se com um professor de história, ironia, um homem de livros empoeirados, e tivera uma filha, batizada Ana, em honra da avó. Postava fotos, nova vida, lições aprendidas, resiliência portuguesa. Uma vez, encontrou-me num congresso de tia em Coimbra, o ar outonal cheirando a castanhas. João, chamou, aproximando-se com um sorriso cauteloso, o cabelo agora curto, prático. Abraçámo-nos, rígido, mas real: como estás, mana? Bem. A pequena é luz. E tu? Perdoas?
Olhei para os seus olhos, agora castanhos pelo tempo, e disse: perdão é esquecimento. Eu lembro, mas solto. Ela chorou, um soluço curto, obrigada por me quebrar. Se não, era vazia. Regressei a Lisboa no elétrico 15, as colinas rolando como ondas, e pela primeira vez, o Tejo pareceu amigo, não coveiro, mas espelho. A vingança consumara-se, não morte, mas metanófora, eu matara as ilusões deles, e as minhas. Aos 34, lancei a minha startup, app de terapia online, Mentes Desvendadas, para vítimas de famílias tóxicas. Sucesso imediato, investidores de Silicon Valley, entrevistas na RTP. De fracasso a visionário, titulei o público. Mas à noite, sozinho com o fado de Marisa nos giradiscos, questionava: valera? O ódio fora fogo purificador, mas deixara cinzas. Um ano depois, o reencontro, convidei-os a Belém para o lançamento do app. A mãe chegou primeiro, frágil mas radiante, abraçando-me como se eu fosse criança. Orgulho, filho. Maria com o marido e a neta, a pequena puxando-me o cabelo, tio João. Rimos, o som genuíno como o primeiro vinho da vindima. O pai. Uma foto na parede, sorriso de pescador jovem. Brindámos com vinho verde, o sol poente dourando os Jerónimos. A família, disse eu. Quebrada, mas inteira. E assim, em Lisboa eterna, onde o passado sussurra nos azulejos e o futuro brilha no Tejo, encontrei paz, não no perdão, mas na verdade. A vingança fora o meu fado, trágico e belo, e agora, cantava o livre.